Visite o meu canal no Telegram. Lá você vai ter acesso à lista de audiolivros disponíveis para compra. Por lá você vai achar romances, romances hot, romances dark, new adult, entre outros. Para mais informações, clica no link que vai estar disponível na descrição desse vídeo. Obrigada e segue a leitura. Capítulo 21. Tia acordou nua. Não tinham feito amor nem tentaram, mas Gavin dormiu na cama e fizeram um acordo tácito de que roupas eram opcionais. Gavin gruiu, sonolento, atrás dela. Estou ouvindo você pensando. Ele apertou mais, puxando-a para perto. Dormiu bem? Aham. Me conte, o que tá pensando? Pediu, enfiando o rosto na curva do pescoço dela e murmurando em seu ouvido. Ah, sabe como é, nada demais, só sexo. Sexo quente, sexo despreocupado, sexo do tipo que passava a unha nas costas dele, sexo do tipo em que é impossível não ter orgasmo. Urk. Gavin roçou os lábios no lóbulo da sua orelha. Sabe o que eu tô pensando? Em sexo? A risada dele balançou seus seios. Isso nem preciso dizer. Gavin deslizou a mão por seu corpo até encontrar e segurar a mão dela. Mas eu ia dizer bacon. Tia virou a cabeça para olhar para trás. Isso é um eufemismo? Você nem faz ideia. Gavi se levantou e encarou com aquele olhar sexy e cansado. Bom dia. Tia rolou de costas para poder vê-lo melhor. Bom dia. Quer que eu faça as panquecas? Ah, sim. Era domingo. Claro, mas não agora. Está cedo. As meninas nem acordaram. Ele ergueu uma sobrancelha. O que vamos fazer com o nosso tempo roubado no escuro? Tia riu e a risada virou um grito quando Gavin puxou o edredom por cima da cabeça dos dois e os escondeu em um casulo escuro. Os dois pararam no mesmo tempo, absortos no momento. Catalogaram todos os lugares em que as partes rígidas dele pressionavam as partes macias dela. Com a boca, Tia capturou o lábio inferior dele e puxou. Isso bastou. Gavin soltou um grunhido baixo vindo da garganta e colou a boca dela. Pressionou-a no colchão, massageando-a e apertando-a com os lábios, provocando e explorando. Ele a beijou como se tivesse em todo o tempo do mundo, mas quando Tia deslizou uma das pernas pela dele, passando os dedos pela panturrilha, algo mudou. Ele mudou. Fechou a mão livre na curva do maxilar dela e mudou o ângulo do beijo, indo mais fundo, mais forte, a língua explorando sua boca. Tia passou os braços em volta dele. Os dedos exploraram os músculos torneados do tronco. Cada onda, cada marca, cada forma. As explorações pareceram alimentar o fogo de Gavin, porque um gemido subiu do fundo do seu peito e ele moveu os quadris para pressionar as partes dela que agora latejavam de vontade. Tia queria se fundir a ele, queria beijar cada centímetro daquele corpo, apenas queria. Queria sentir o peso do corpo suado dele sobre o seu. Queria mexer os quadris embaixo dele, queria gemer, se contorcer e ofegar. Queria as mãos dele na pele, os lábios nos seios. Queria senti-lo duro, longo e grosso, penetrando fundo dentro dela. Queria encontrar de novo aquele lugar em que viviam o calor, as fagulhas e os furacões. E depois queria se aconchegar ao lado dele, passar os dedos no peito úmido e dar beijos quentes na barriga. Ela o queria. Gavin, disse, a voz rouca. Posso perguntar uma coisa? Ele lambeu um ponto embaixo da sua orelha. Tia inspirou. Ah, como eu gostava daquilo. Ele se esforçou para respirar. Como você soube, naquela noite? Soube o quê? Gavi sugou o lóbulo da orelha dela. Que eu tive um orgasmo. Primeiro pelos barulhos que você fez. Ele chupou o lugar macio onde a pulsação vibrava no pescoço. Eu nunca tinha ouvido você fazer aquele barulho. Parecia um choramingo. Tia se remexeu embaixo dele. A pressão crescente entre suas pernas. Procurava o comprimento duro entre as dele. E você começou a se esfregar em mim. Gavi inclinou o quadril mais para perto. Tia apertou os ombros dele. Você começou a dizer meu nome, continuou. A respiração quente no pescoço dela, sem parar, até não conseguir mais falar. Tia gemeu e roçou nele de novo. Você ficou frenética. Gavin ofegou, passando a ereção entre as pernas dela. Tia ofegou e se balançou junto ao volume dele, e seu corpo todo ficou tenso. Gavin afundou os dedos no quadril dela, chamou meu nome. E dentro de você, meu Deus, tia, dentro de você. Gavin levou a mão para o local entre os dois corpos e encontrou a fonte do desejo dela. Seus dedos começaram a explorar. Tia gemeu e inclinou a cabeça para trás. Eu senti, tia. Senti seu orgasmo. Ele enfiou 2 dedos dentro da mulher que soltou um gritinho.
Seus músculos se contraíram, me apertando, e nossa! Gavi inclinou a cabeça para perto do ombro dela e bombeou os dedos em um ritmo regular. Foi a coisa mais incrível que já senti. E quando eu gozei, nunca tinha sido daquele jeito. Tia levou a boca dele, os dois se beijaram, as línguas se explorando como adolescentes, enquanto tia se remexia na mão dele. Ela moveu os quadris em busca daquele sentimento, daquele prazer. Gavin gemeu. Estou sofrendo desde aquela noite. Quero fazer você sentir aquilo de novo. Quero você, tia. Tanto. Ouviram uma mãozinha bater a porta do quarto e os dois arregalaram os olhos. Merda. Só pode ser brincadeira, gemeu Gavin. Mamãe. Era Amélia. Só um minuto, querida. Tia empurrou Gavin para longe e pegou a peça de roupa mais próxima, uma camiseta comprida que estava ao pé da cama. Gavin rolou, um movimento dramático. Quando tia vestiu a camiseta, Gavin botou o braço em cima dos olhos. Só um segundo, querida. Estou quase chegando lá. Não está mais, resmungou Gavin. Tia jogou a coberta no colo dele e se levantou para destrancar a porta. Amélia entrou, arrastando o cobertor em uma das mãos. Eva veio atrás, segurando o patinho. O papai tá aqui, perguntou Amélia, acelerando os passos. Estou. Venham deitar com a gente. As meninas foram até o lado de Gavin da cama e esperaram que ele as erguesse. As duas se deitaram em cima das cobertas no espaço entre os dois. As costas do papai não estão mais doendo? Perguntou Eva. Tinha sido a desculpa que deram para as duas quando ele foi dormir no quarto de hóspedes. Tia ignorou a pergunta. Vocês acordaram cedo, sussurrou, dando um beijo na bochecha de Amélia. Por que não dorme mais um pouco? As meninas fecharam os olhos. Tia ficou de lado, de conchinha com Amélia, e Gavin fez o mesmo com Eva. Acima do corpo das filhas, eles se olharam, e o que tia viu nos olhos de Gavin fez sua garganta apertar e o coração disparar. O mundo tinha voltado a girar no eixo. Às 10 da manhã, tia estava arrumando a cozinha quando recebeu uma mensagem de texto de Liv, que não voltava para casa na noite anterior. Ia passar uns dias na casa da Alexa e não poderia cuidar das meninas naquela noite. Até alguns dias antes, tia teria ligado para a irmã e tentado ajeitar as coisas, mas não faria isso dessa vez. Liv estava se comportando como uma criança mimada. Gavin a abraçou por trás, trazendo uma xícara de café em uma das mãos. É Liv? Ela não vai poder cuidar das meninas hoje à noite. Ela vai superar e vamos dar um jeito para hoje à noite. Tia se virou nos braços dele, ficou nas pontas dos pés e o beijou. Gavin soltou um grunhido grave, botou o café de lado e a tomou nos braços. Vamos dar um jeito, repetiu. Nem que eu tenha que gastar 20 mil para trazer meus pais de avião para cá. Nós vamos ficar naquele hotel. Tia moveu a boca para beijá-lo de novo, mas ele se afastou com um sorriso malicioso. Sabe aquela coisa que fiz com a mão hoje de manhã? Sei, sussurrou ela. Da próxima vez vou usar a boca. Capítulo 22. Não precisaram gastar 20 mil para levar os pais dele até lá. Del e Nessa sugeriram que as gêmeas passassem a noite na casa deles, com Jojo e uma babá. Ao que parecia, os dois tinham decidido não ficar no hotel, porque Nessa ainda estava tendo enjoos matinais. Quanto tempo temos que ficar? Perguntou tia quando entraram na rampa do estacionamento do estádio, onde acontecia a festa, puxando a pashmina sobre os ombros. Se quiser ir direto pro hotel, tenho certeza de que você consegue me convencer rapidinho, retrucou Gavin. Tinham passado o dia todo naquele jeito. Implicitamente, o hotel virou a síntese de tudo, o que estava para acontecer lá, como se dizer as palavras em voz alta pudesse estragar o momento. Um sentimento análogo à superstição de que não se podia dizer nenhuma rebatida quando ficava claro que um arremessador estava prestes a conseguir o efeito. Naquela noite fariam sexo de novo. A questão era, tia conseguiria ter um orgasmo? E o que aconteceria se ela não tivesse? Acho que a gente devia pelo menos aparecer na festa, brincou tia. Tradução. Estou tão nervosa que não vou nem aproveitar a chance de evitar outro encontro com a minha melhor amiga, Rachel. Acho que a gente deve ficar até os prêmios, sugeriu Gavin. Tradução. Também estou nervoso. E vamos embora depois? Tradução. Então tenho 2 horas para superar o nervosismo? Gavin desligou o motor e olhou para a tia no escuro. Combinado. Tradução. Eu tenho 2 horas para superar o nervosismo. Gavin segurou sua mão quando saíram do elevador no andar mais alto da ala administrativa do estádio, onde todos os anos os funcionários e a equipe do buffet transformavam o saguão alto e amplo para o baile de Natal. Gavin a conduziu por um labirinto de mesas altas, até uma onde Del e Nessa os esperavam.
A maioria dos jogadores por quem passaram acenaram depressa ao cumprimentar o Gavin com soquinhos no punho, mas as esposas e namoradas não poderiam ter deixado mais evidente o desprezo que sentiam por Tia, desviando os olhares e abrindo sorrisos amarelos. O que não era tão incomum, mas naquela noite pareceu ainda mais evidente. Ela descobriu o motivo assim que se sentou com Nessa, enquanto os homens iam buscar bebidas. Rachel e Jake brigaram feio, contou Nessa, parecendo uma modelo, com um vestido longo todo de contas douradas. Não sei se é verdade, mas parece que ele disse que quer ficar em um hotel por um tempo. Tia sentiu uma empatia surpreendente por Rachel. Eles vieram para a festa? Vieram, mas está na cara que tem alguma coisa errada. E ela acha que a culpa é minha, não é? Indagou Tia, finalmente entendendo. Coisa da minha energia maligna no dia de ação de graças? Nessa fez careta. Eu ouvi algo do tipo. Ótimo. As duas interromperam a conversa quando os homens voltaram com as bebidas. Nell inclinou a cerveja na direção de Gavin. As nossas lindas esposas. Sem dúvida vou beber a isso. Gavin se inclinou para frente e bateu com a garrafa na de Del, antes de dar um gole. Em seguida chegou perto do ouvido de Tia. A esposa mais bonita do salão, sussurrou, batendo de leve com a garrafa no copo dela, e a beijou antes de deixar que ela bebesse. Estou me sentindo meio ignorado, brincou Del. E você, Ness? Tia ergueu os olhos. Ness ostentava um sorriso sentimental. Já o de Del tinha um ar malicioso. Gavin passou os lábios depressa pela têmpora dela. A noite seria longa. Outras mesas começaram a se encher de casais durante a meia hora seguinte. Mas a deles ficou estranhamente vazia. Até Ian e a esposa, Soledad, proferiram se sentar do outro lado do salão, o que deixou Tia meio magoada. Como as pessoas podiam ser tão supersticiosas? Achavam mesmo que ela teria algo a ver com o possível rompimento de Jake e Rachel? Tia bebeu o champanhe depressa e deixou Gavin ir buscar outro. Alguns minutos antes do jantar, dois dos treinadores e suas esposas finalmente ficaram com pena do grupo e perguntaram se os lugares estavam ocupados. Ao que parecia, a superstição não chegara aos ouvidos da equipe de treinamento. Quando o jantar acabou e começou a cerimônia, Tia já tinha bebido 3 taças de champanhe. Ela percebeu com uma risadinha baixa que pelo menos não estava mais tão estressada, pensando se chegaria ou não ao orgasmo mais tarde. Os prêmios foram uma combinação de realização sérias e tradições bobas. A barba mais épica do campeonato, a pior dança em campo. Del se recusou de brincadeira a receber o prêmio de pior chilique no banco de reservas, por uma tentativa falha de roubar a segunda base no começo da temporada. Mas cada prêmio os levava para mais perto do momento inevitável, em que o grande slam seria reconhecido, e a cada minuto Tia ia ficando mais tensa e cheia de expectativa. As coisas ficaram bem se não as tratassem de um jeito meio excessivo. Só que não havia como falarem depressa sobre o assunto. Tinha sido a maior jogada do ano. Provavelmente mostraria um vídeo completo da jogada. Seria a primeira vez que Tia assistiria desde a noite do acontecimento. Não se permitira assistir a nenhum replay, porque as lembranças ainda eram muito dolorosas. A noite da maior realização da carreira dele tinha sido a noite de maior humilhação e mágoa da vida dela. Só o fato dessas duas coisas poderem ter acontecido no mesmo espaço e tempo era um golpe cruel do destino. E ainda por cima teria que reviver isso na frente de todas aquelas pessoas. Se Gavin compartilhava da sua ansiedade, não demonstrou. Ficou com o braço o tempo todo em volta dela, buscando seu olhar de tempos em tempos, com aquele sorriso inebriante ou uma piscadela. O próximo é indiscutível. Começou o cara do marketing por fim. A melhor bola longa vai para... A sala irrompeu em uma cantoria quase ensaiada de Grand Slam. Grand Slam, Grand Slam. Uma foto agora icônica de Gavin, pulando nos braços dos colegas na base principal, apareceu no telão. Os presentes aplaudiram. O vídeo da jogada ficou em câmera lenta quando ele contorceu a terceira base na direção da principal. Na metade do caminho, Gavin lançou o capacete de rebatador no ar. Um gesto exuberante que gerou 1000 tweets de "Será que o capacete do Gavin Scott já caiu?" No dia seguinte, os companheiros de time o puxaram para um abraço vigoroso, agitado aos berros. Eles o sacudiram, o abraçaram, o derrubaram no chão e o levantaram de novo. Arrancaram a camisa de seu corpo, revelando uma regata preta por baixo, colada a cada músculo da barriga, do peito e dos ombros. Essa foto tinha gerado 1000 outros tweets de "Gavin Scott, casa comigo." Gavin foi até o palco e aceitou o prêmio não oficial em meio a abraços, com tapas nas costas e gargalhadas. Quando voltou à mesa, ele se inclinou e deu um beijo exagerado em Tia, mas não se sentou. O cara do marketing disse que estava na hora do último prêmio.
Um prêmio novo, que os próprios jogadores tinham decidido que já passava da hora de existir. Legendes, levante-se. Todos os jogadores e treinadores se levantaram. Tia olhou para Nessa, que deu de ombros, tão confusa quanto Tia. Nós todos sabemos que as verdadeiras heroínas desse time são as companheiras em casa, que conseguem não nos aguentar. Ia dizendo o cara no microfone. O coração de Tia parou. O que era aquilo? Vocês ficam ao nosso lado nas vitórias e nas derrotas, durante o estresse das negociações de contrato e prazos do período de troca de times. Vocês tornam possível esse sonho louco e nós não fazemos o suficiente para deixar claro o quanto somos gratos. Tia engoliu em seco, seu coração disparou no peito. Legendes, disse o homem, demonstrem seu agradecimento. A sala se encheu de assobios, todos os jogadores e treinadores puxaram as esposas e namoradas para ficassem de pé, tomando-as nos braços, tocando beijos apaixonados de surpresa. Gavi estendeu a mão para ela, o rosto uma máscara de incerteza. Tia segurou a mão dele e se levantou, os pés inseguros nos saltos. Era por isso que eu queria que você viesse hoje, explicou ele baixinho, passando um braço pela cintura dela para puxá-la para mais perto. Tia levantou o rosto e o que veio em seguida foi um momento de cinema, daqueles em que o tempo parece parar, quando o resto do salão some e só restam os olhos, o sorriso e as mãos do cara. De Gavin, meu Deus, as mãos dele, grandes e calejadas depois de anos e anos de trabalho árduo. Os dedos em suas costas fizeram um caminho lento pela pele exposta, subindo e descendo. Um tremor percorreu seu corpo, um tremor quente. Gavin segurou sua nuca enquanto inclinava a cabeça, os lábios procurando os dela, como se quisesse dar a ela uma chance de recuar. A linguagem corporal dizendo que aquele não seria como todos os outros beijos que trocaram naquela noite. Os outros tinham sido apenas o aquecimento, o treino para o grande show. Aquele era para valer. Ele a provocou com uma mordidinha no lábio inferior que espalhou arrepios por todo seu corpo. Gavin, sussurrou Tia, suplicando, deixando o champanhe tomar todas as suas decisões. Abrindo um sorriso, o marido cobriu sua boca com a dele. Finalmente, um beijo completo. Uma sensação de flutuar tomou o corpo dela, leve e vertiginosa. Mas não era champanhe, era ele. O cheiro, o gosto, a força dos lábios. Foi o jeito como Gavin recuou para poder aprofundar o beijo, várias vezes. Foi a empolgação louca de beijá-lo no salão cheio, onde todas as pessoas tinham deixado de existir assim que os dois entraram naquele casulo particular. Foi o jeito carinhoso e ao mesmo tempo possessivo com que Gavin apoiava sua nuca. Tia tocou as bochechas macias dele com uma barba leve e afastou os lábios. A respiração rápida e regular dos dois se misturou, virando um ofegar único e uma risada surpresa. Os sons voltaram lentamente, o tilintar de copos, o murmúrio de casais cujos abraços já tinham terminado, o clique de saltos altos no piso frio, os acordes românticos de uma música lenta que a banda começava a tocar. Gavi virou o rosto dela para encará-la. Não sei você, mas estou pronto para sair daqui. Hora do jogo, Tia assentiu. Só preciso ir ao banheiro. Ela pegou a bolsa da mão que caíra no chão e abriu um sorriso agradecido quando Gavi a segurou pelo cotovelo para ajudá-la a se levantar. Já volto, disse. O banheiro era no final de um longo corredor, depois de uma esquina. Quando saiu do salão, o som da banda foi sumindo, até ela só conseguir ouvir as batidas rápidas do próprio coração. Mas isso não escondeu as vozes no corredor. Ela parou, contendo um grunhido. Rachel e seu bando pareciam estar sentadas na área entre os escritórios e os banheiros, o que lhe deixava duas opções: descer e usar outro banheiro, ou passar por elas com um aceno, talvez ignorá-las. Droga. Não queria perder o tempo de ir até o outro andar. E por quê? Porque deveria desviar o caminho. Não era porque Rachel tinha convencido a maior parte das outras mulheres a ficar contra ela que Tia tinha menos direito de estar ali. Ela e Gavin ainda eram casados. Respirando fundo para ganhar coragem, Tia se aproximou, mas o que ouviu a fez parar de novo. Não acredito que eles tiveram coragem de vir aqui hoje, disse Rachel, as palavras arrastadas, só o suficiente para refletir o tanto de álcool que ela consumira. São tão egoístas, concordou Mia Leves, noiva do defensor externo Kevin Cregan. Olha, sinto muito, mas é verdade, os dois oficialmente dão azar. O estômago de Tia se contraiu. Não podia haver dúvida de que estavam falando dela e de Gavin. Rachel deu uma risadinha. Você viu os dois se beijando? Eu achei fofo, comentou outra voz. Talvez Mary Philip, a esposa de Brad Phillips. O receptor reserva sempre foi gentil com ela. O que estava fazendo com aquele bando? Foi nojento, retrucou Rachel, a voz cheia de desprezo.
Meu Deus, por que não vão logo para um quarto? Todo mundo estava se beijando, argumentou Mary. É, mas eram eles, explicou Rachel. Aposto que os dois eram virgens quando se conheceram. Que maldade, disse Mia rindo. Você consegue se imaginar casada com ele? Perguntou Rachel. Tia fechou a mão junto à barriga. Já tentou sequer conversar com o cara? Aposto que ele gagueja até na cama. Uma fúria quente e vermelha correu pela pele de Tia, nublando sua visão. Uma imagem surgiu em sua mente, ela pulando no pescoço de Rachel, derrubando-a no chão e dando na cara dela. Em vez disso, simplesmente se revelou. Como você ousa? As três fofoqueiras viraram a cabeça e tiveram a decência de pelo menos fazerem cara de culpa por terem sido pegas. Tia se aproximou. Quem vocês pensam que são? Mary ficou pálida e deu um passo à frente. Tia, nós não estávamos falando de vocês. Rachel revirou os olhos. Acho que ela não vai cair nessa. A fúria tomou conta dela, forte como uma tempestade. Você pode dizer o que quiser sobre mim, mas nunca desrespeite o meu marido. Gavi tem mais dignidade, integridade e coragem do que todos os homens desse time juntos. Mais do que vocês três poderiam imaginar. Mary engoliu em seco. Me desculpe, eu... Vou voltar para a festa. Ela passou correndo por Tia com as bochechas vermelhas. Rachel revirou os olhos. Olha, se espera que eu peça desculpas, vai ter que esperar sentada. Não espero e não me importo, mas se eu ouvir você falando esses absurdos sobre meu marido de novo, você vai fazer o quê? Rachel se levantou, se aproveitando de cada centímetro do corpo alto e leve. Vai ficar com raivinha? Vai contar pro seu marido? Aqui não é o ensino médio, queridinha. Tia deu risada. Aquilo sim era o sujo falando do mal lavado. Rachel oscilou nos saltos, embriagada. Quanto você bebeu, Rachel? Não é da sua conta. Mas quando falou, ela se balançou de novo e quase caiu. Tia segurou pelo braço para firmá-la. Rachel soltou ríspida. Não toque em mim. Tia não se surpreenderia se a mulher fingisse limpar o lugar onde ela tocara. Mia segurou a amiga pelo braço. Vamos. Rachel se soltou. Não, porque não contamos a verdade a ela. Mia desviou o olhar, encarando um ponto atrás de Tia. Rachel, vamos. Que verdade? Perguntou Tia. Que você me culpa pelos seus problemas? Rachel saltou para frente. Jake e eu estaríamos ótimos se tivéssemos chegado ao World Series. E isso só não aconteceu por culpa do seu marido no último jogo. O que você está fazendo agora se chama projeção de culpa. É mesmo muito triste. Eu tinha planos, berrou ela. Acho que quero passar o resto da vida nessa cidadezinha. Seu marido roubou a chance de Jake, com todos os acordos que viriam depois. Tia bufou como um motor de trator enferrujado, depois de um longo inverno no celeiro. Mas quando finalmente engrenou, a fúria lançou para frente como um tranco. O meu marido. Então vamos falar sobre aquele home run duplo que o seu marido permitiu na terceira entrada. Que tal aquela bola fora que deixou o Cubs na liderança? Rachel recuou, parecendo surpresa. Bom, se o seu marido tivesse feito alguma coisa na base, no sétimo jogo, nem haveria sétimo jogo se não fosse o que o meu marido fez no sexto jogo. Era a abertura que Rachel esperava. Ela repuxou os lábios, erguendo a sobrancelha perfeita, cheia de desdém. E se você fosse uma boa esposa de beisebol, teria ido ao sétimo jogo. O que está acontecendo aqui? Ao ouvir a voz do marido, Tia se virou sobressaltada. Gavi estava a poucos metros, parecia transtornado. Rachel deu uma risada irônica, cheia de deboche. Ah, lá vem ele, o homem grande e forte ao resgate. Só que o homem grande e forte não estava sozinho. O marido de Rachel, talvez futuro ex-marido, apareceu acompanhado do que parecia ser meio time. O mesmo sentimento de empatia voltou, e por um momento Tia pensou em simplesmente ir embora. Mas era isso que sempre fazia, e não ia mais fugir da luta. Chegou mais perto de Rachel, tão perto que a mulher teve que dar um passo oscilante para trás. Quer saber que tipo de esposa de beisebol eu sou? Sou o tipo de esposa que teve que partir para ir sozinha porque o marido estava fora. O tipo de esposa que teve que passar 24 horas no pronto-socorro sozinha porque as meninas tiveram infecção estomacal durante a temporada de jogos. O tipo de esposa que ainda não sabe muito bem a diferença entre um jogo sem rebatidas e um jogo perfeito. E quer saber? Não importa, porque eu não me casei com beisebol. Eu me casei com Gavin, um homem mais íntegro do que você poderia sonhar em ser. Rachel parecia estar com um pouco de medo. Ela recuou mais um passo sozinha, encostando na parede. Tia deu mais um passo à frente.
E sou o tipo de esposa de beisebol que deixou os próprios sonhos de lado durante 3 anos para poder apoiar a carreira do marido e tentar ser igual a pessoas como você. Mas esse é um erro que estou finalmente conseguindo consertar. E você só me odeia porque não tem coragem de fazer o mesmo. Você prefere agredir e culpar os outros. Mas ninguém se meteu no seu relacionamento com Jake, só você mesma. Tia deu meia volta, pronta para sair, mas parou e voltou para o último comentário. E para sua informação, sim, o Gavin gagueja na cama, e é uma delícia. Sem nem olhar para Gavin e o restante do time, Tia ergueu a cabeça e saiu andando. Capítulo 23. Gavin alcançou no elevador. Tia já tinha pegado a encharpe e a bolsa. Tia, ela levantou a mão. Não fale nada. Rachel mereceu. O elevador chegou e Gavin entrou atrás de Tia. Ela ainda estava tensa, a respiração ofegante da discussão, e suas palavras reverberaram no ar carregado entre os dois. Sim, o Gavin gaguejava na cama, e é uma delícia. Era para ele estar humilhado, furioso, mas não, estava duro como pedra. Tia o encarou e Gavin sentiu um choque que desceu até a virilha. Tia estava tão excitada quanto ele. Os dois se desencostaram das paredes do elevador ao mesmo tempo e colidiram como os dois animais em acasalamento, respondendo ao chamado mais primitivo da natureza. Gavin tropeçou e eles desabaram contra a parede. Hoje você não vai fingir, disse ele, a voz rouca, a boca colada dela. Está me ouvindo? Você nunca mais vai fingir. Nunca tinha dirigido tão rápido. O hotel ficava apenas 1,5 km, mas pareceu ser do outro lado da terra. Gavin freou com tudo na entrada e jogou as chaves para o manobista. Por ele, o garoto podia até ficar com o carro. Pegou as bolsas do banco de trás enquanto Tia esperava na calçada, os olhos carregados de desejo. A esposa teria um orgasmo naquela noite, nem que fosse a última coisa que ele fizesse. O check-in só levou 5 minutos, mas pareceu 1 hora. No elevador se uniram de novo, mãos e lábios, e saíram aos tropeços quando as portas se abriram na cobertura. Gavin tinha reservado uma suíte master, porque aquela noite era especial. As mãos estavam trêmulas quando ele enfiou o cartão na abertura. Depois de um bip, a luz ficou vermelha. Gavin gruiu e tentou de novo. Finalmente a luz ficou verde. Ele abriu a porta, jogou as bolsas para dentro e se virou procurando a esposa. Os dois se encostaram na parede de novo, roçando o corpo um no outro. Vira, mandou ele. Os dedos tremiam quando ele abriu o zíper do vestido preto. Se não estivesse tão desesperado, agiria mais devagar. Primeiro a despiria lentamente, beijando cada centímetro de pele exposta, mas isso ficaria para outra hora. O vestido caiu aos pés de Tia, que o chutou de lado enquanto se virava para encará-lo. Ficou diante dele, só com saltos agulhas e uma calcinha minúscula. Gavin soltou um ruído animalesco, passando o braço pela cintura dela e a puxando para mais perto. Tia beijou com uma paixão ausente havia muito tempo. Ela estava ausente havia muito tempo. Aquela mulher corajosa por quem Gavin se apaixonara. E Deus, como sentia a falta dela. Gavin deslizou a mão pela barriga dela, entre os corpos, e Tia arqueou de desejo. Quando ele chegou aos pelos úmidos e abriu passagem com o dedo, ela deu um gritinho e ergueu os quadris para se aproximar do toque. Deus, se Gavin pudesse fazê-la gozar assim, de pé, com a mão. Gavin, murmurou Tia, segurando a cabeça dele. Faça amor comigo. Ele espalmou as mãos em sua bunda, erguendo-a nos braços. Tia envolveu as pernas em sua cintura, os saltos afundando nas nádegas dele. Ah, não havia chance de tirar aquilo dos pés. Ele cambaleou até a cama e a colocou no colchão. Então arrancou a própria camisa e abriu o zíper da calça, que já estava quase explodindo. Tia tirou a calcinha, ficando nua, exceto pelos sapatos. Gavin gemeu, ajoelhando na beirada da cama. Era hora de botar as aulas do livro em prática. Gavin, o que você tá fazendo? Sussurrou Tia. Eu quero você. Me deixa amar você desse jeito primeiro. Pediu agradecendo a Deus pelo Lorde Máquina de Sexo, saber as coisas certas a dizer. Gavin deslizou as mãos embaixo das nádegas dela e se inclinou para frente, até os lábios tocarem no ponto de desejo de Tia. Ah, meu Deus, murmurou ela, ofegante, agarrando o edredom. Gavin soprou a pele quente e foi recompensado com mais um ofegar, outra que ar de costas. Quando abriu a passagem com a língua, o gemido gutural quase o fez explodir. Ele lambeu até Tia começar a se contorcer, alternando entre movimentos leves da língua e sugadas do botão entumecido. Os gemidos o deixaram louco, mas ele recuou para deixá-la respirar. Era uma coisa que tinha aprendido com o Lorde Língua Feliz.
Era preciso deixar que a mulher se ajustasse às sensações antes de ir mais fundo. Usar palavras, não só o corpo. Gavin soprou de leve a pele quente. Seu gosto é delicioso, disse, lambendo-a lentamente de cima a baixo. Nunca tinha pensado em dizer antes do livro. Tia reagiu como ele esperava e passou a perna por cima do seu ombro. É mesmo? Choramingou ela. Eu poderia beijar e chupar você o dia todo, tia, respondeu rouco. Ela ergueu os quadris, procurando sua boca de novo. Desta vez, quando levou os lábios ao clítoris, Gavin enfiou 2 dedos dentro dela, botando e tirando-os, acompanhando o ritmo dos movimentos da língua. Tia se balançou, ergueu os quadris na cara dele, enfiou as mãos em seu cabelo. Gavin acelerou, acompanhando tia. As costas de tia começaram a tremer. Os gemidos viraram choramingos, e o prazer foi crescendo até ela começar a se contorcer, e foi a coisa mais erótica que Gavin já tinha visto. Foi tomado por uma onda de carinho tão potente quanto a luxúria que percorria suas veias. Aquela era sua esposa, o amor da sua vida, e por 3 anos não conseguia fazer com que ela sentisse isso. Não conseguira fazer com que ela se sentisse segura, a ponto de estar aberta a sentir isso. Falhara com ela de tantas formas, de tantas vezes. Não falharia de novo. Gavi. Tia não conseguia dizer o nome dele, estava tão perto. Assim, assim. Ah, meu Deus. Ela agarrou a cabeça dele, apertando com força, inclinando o corpo para trás com um grito. Seu corpo todo tremeu. Os músculos íntimos se contraíram e pulsaram em volta dos dedos dele. Tia ergueu os quadris em direção ao rosto dele, se esfregando uma última vez contra sua boca. De repente ficou imóvel. O grito rouco virou um grunhido leve. Outro charamigo, outro ah, meu Deus. Cacete. Tinha conseguido. Fizera a esposa gozar. Cacete. Tia tinha gozado. Só com as mãos e a boca. Sentiu as pernas dela relaxarem em seus ombros enquanto ela voltava a si, sussurrando seu nome. Gavin subiu sua barriga com uma trilha de beijos. Fale comigo, pediu, a voz trêmula. Quero você dentro de mim. Ele nem se deu ao trabalho de tirar o que ainda restava das roupas. Empurrou a calça e a cueca para baixo e se inclinou sobre ela. O aperto urgente da ereção contra a vagina, ainda latejando, fez os quadris dela se erguerem outra vez, em busca de prazer. Me diga o que quer. Diga exatamente o que quer que eu faça. Quero você dentro de mim, repetiu. Diga de novo, pediu ele ofegante, encostando a ponta do membro na entrada dela. Tia encostou a boca em seu ouvido. Quero que você me faça gozar de novo. Gavin a penetrou, de vez, profundamente. Enfiou a ereção com tudo dentro dela, gerando um grito de prazer. Tia envolveu a cintura dele com as pernas. Quero que você me coma, explicou ela gemendo. Puta merda, foi a coisa mais erótica que já ouvira da esposa. Tia se agarrou a ele. Quero que me coma com força, com tudo. Ele obedeceu. Apoiou-se nos cotovelos e impôs um ritmo que a fez se esquecer de como falar. Sentiu os bíceps arderem, se contraindo dos 2 lados da cama. O suor de seu corpo pingava sobre ela. Tia gozou tão de repente que Gavin não estava preparado e não pôde fazer nada além de ficar parado enquanto ela fincava as unhas em suas costas, até não aguentar mais e cair no abismo com ela. Estocando uma última vez com tremor, um grunhido e um sussurro rouco do nome dela. Tia sentiu os músculos virarem gelatina e caiu inerte, embaixo do marido, as mãos escorregando das costas suadas dele para o edredom abaixo. Gavi caiu pesadamente em cima dela, cada resto de força do corpo liberado com o orgasmo. Tia gozara 2 vezes. Gavin fizera a esposa gozar 2 vezes. A sensação não seria tão boa, nem mesmo se vencesse ao Warden Series 5 vezes seguidas. Gavin, chamou ela, virando-se para encostar os lábios na lateral de sua cabeça. Adivinha? Ele grunhiu em resposta, o rosto enfiado na cama. Eu não fingi. Gavin ergueu o rosto e a beijou. Adivinha? Murmurou, quando se afastou. Eu também não. Tia riu. Gavin rolou na cama, puxando-a para junto, até o corpo nu dela estar por cima do seu peitoral. Passou um braço em volta da cintura dela para segurá-la bem. A outra mão ficou na cabeça, aninhando-a. Seu estômago roncou. Tia passou os dedos pelo abdômen dele. Com fome? Sempre. Quer pedir comida no quarto? Você está no cardápio? Tia riu de novo. Vou pegar o cardápio. Gavin apertou o abraço. Eu pego. Fica na cama. E não tire esses sapatos. Ah, você gostou dos sapatos?
Com um movimento forte, Gavin fez os dois rolarem até a tia ficar outra vez debaixo dele. Então saiu de cima dela com uma fileira de beijos pelo pescoço, pelo peito, parando para mordiscar cada mamilo até o umbigo. E se levantou com um grunhido. Já volto. Depois que Gavin saiu, tia se levantou e procurou a camisa dele do time na bolsa. Vestiu por cima do corpo nu e... Meu Deus do céu, você está tentando me matar? Ela mordeu o lábio e deu uma voltinha. Gostou? Melhor que qualquer lingerie do planeta. Ela puxou a barra da camisa. É mesmo? Quer ver o que está acontecendo dentro da minha calça? Quero, respondeu tia, sem fôlego, uma emoção erótica se espalhando pelo corpo. De onde saíra aquele homem confiante que falava safadezas? Gavin largou o cardápio e foi até onde ela estava. Pegou sua mão e a colocou sobre o volume crescente. Eu nem sabia que era humanamente possível ficar duro de novo tão rápido, tia. Ela lambeu os lábios. Então não podemos desperdiçar, de jeito nenhum. Gavin passou o braço pela cintura dela, puxando-a para a cama, e liberou a ereção. Ele se sentou e puxou tia para perto, até ela estar montada em seu colo. Com um único movimento, estava dentro dela de novo. O prazer intenso fez algo tomar o controle dos dois. Algo primitivo, feroz, descontrolado. Tia ardia com um fogo que nunca tinha sentido. Gavi desceu as mãos para aninhar as nádegas dela, apertando e massageando para segurá-la no lugar, apoiando os joelhos na cama para subir e descer em um ritmo erótico. Tia apertou os ombros dele, enfiou os dedos na pele e rebolou em seu membro duro. Os dedos grossos e calejados de Gavin roçaram embaixo dos seios dela, subindo até os mamilos duros doerem sob a exploração apressada. Tia baixou os olhos, as mãos ainda nos ombros dele, e Gavin a encarou com um fogo faminto e possessivo. Você é linda demais. Gavin abriu a camisa dela com tudo, estourando os botões, e se inclinou para a frente. Abocanhou um mamilo duro com a boca. Tia soltou um grito e inclinou a cabeça para trás, as mãos enfiadas no cabelo dele, segurando-a naquela posição. Gavin se dedicou a cada seio, sugando e lambendo até a pressão entre as coxas dela ficar insuportável. Tia afundou mais na ereção de Gavin, que passou os braços em volta dela. E os dois se agarraram um ao outro, se movendo e gemendo. Tia abriu mais as pernas, querendo que ele entrasse mais fundo, querendo se chocar de novo na parede dura daquele abdômen. Os grunhidos roucos e guturais dele a encheram de uma satisfação erótica, que ela nem sabia que podia sentir. Porra, tia! Gemeu Gavin, rebolando junto dela. As mãos afundaram na bunda da esposa e ele deu um tapa estalado. Puta merda. Tia ficou paralisada, encarando-o. Você bateu na minha bunda. Bati? Você gostou? Acho que gostei. Acho que você devia fazer de novo, só para ter certeza. Gavin gruiu o que parecia macacos me mordam. Estranho, mas tia teria que investigar melhor depois, porque ele acertou outro tapa em sua bunda. Ah, Deus. Sim. Gavin bateu de novo. Gostei sim. O corpo dela explodiu em cores e sensações. Enquanto Tias vivia e sentia, Gavin se juntou a ela até cair na cama, o rosto cheio de surpresa. Ela riu olhando para ele. Eu já tive 3 orgasmos e você não tirou a calça. Querida, respondeu ele ofegante. Nós só estamos começando. Temos 3 anos de tempo perdido para compensar. Capítulo 24. E Gavin compensou o tempo perdido, mais uma vez na cama. Uma vez no chão de antessala, depois de finalmente pedir um serviço de quarto. Às 3 da manhã, quando ela acordou de um sono exausto, sentindo as mãos dele nos seios. Às 6, quando o tio acordou com a mão na ereção matinal dele. Depois daquela última, dormiram como uma pedra. Quando ela acordou de novo, Gavin admirava do travesseiro. Uma expressão carinhosa nos olhos e um sorriso doce nos lábios. Ele estendeu a mão e afastou o cabelo do rosto dela. Bom dia, sussurrou. Oi, ela bocejou. Que horas são? 10 e pouquinho. Ela gruiu desapontada. Temos que sair daqui a pouco. Eu sei. Gavin prendeu uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Eu estava pensando se depois de pegarmos as meninas, podemos ir comprar nossa árvore de Natal? E depois enfeitar a árvore e fazer chocolate quente? Deixar as meninas vendo um filme. Tio beijou de leve. Gavin encostou a testa na dela. Estou com medo de sair dessa cama. Um calor se espalhou pelo peito dela. Tia também odiaria sair da cama, mas estava ansiosa pelo que viria. Nossa cama em casa é melhor. Gavin levou a boca dela e a beijou loucamente. Um tempo depois, Tia se aconchegou, aquecida e saciada, na dobra do braço dele. Vamos para casa, Gavin. Cortejando a condessa. Irene estava certa.
Bailes eram uma coisa horrível e abafada, e não só por todos os motivos pelos quais não gostava de bailes, mas também porque as regras da sociedade, por algum motivo bizarro, proibiam que marido e esposa dançassem um com o outro mais de uma vez. Bennett a queria em seus braços agora, sempre. Tudo mudara desde a noite que ele finalmente se abrira para ela. O toque inocente e o beijo hesitante de Irene acenderam um fogo. Embora ele estivesse disposto a esperar mais, finalmente tinham consumado o casamento. Fazer amor com a esposa era uma experiência tão transcendental que ele se ressentia da aparição do sol a cada manhã. Late forte. Uma mão forte e pesada bateu nas suas costas. Bennett desviou o olhar da esposa para o amigo, o Visconde de Melvin. Não esperava vê-lo aqui, comentou Melvin. Por quê? Sua última aparição na sociedade deixou uma impressão forte. Bennett não queria pensar naquilo. Jogar a esposa aos lobos, pensando inocentemente que ela era forte o suficiente para lutar contra eles, com a mera força de vontade. Eu diria que você está causando uma impressão totalmente diferente hoje, refletiu Melvin. Por quê? Seu olhar voltou para Irene. Não passou despercebida sua aparência de homem apaixonado pela esposa. E estou mesmo. Uma euforia estranha que não parecia nada masculina, mas era muito libertadora, surgiu em seu peito. Sou um homem casado e feliz, meu amigo. Fico contente em ouvir isso, mas tome cuidado, Latford. Nem todo mundo é misericordioso. Ele indicou um grupo de mulheres onde sua esposa estava, bem a tempo de ver Irene se afastar correndo. Foi na direção em que tinha visto a esposa correr. Para o mundo externo, ela parecia ótima, mas Bennett a conhecia melhor que todos, e havia algo de errado. Estava no jeito como ela comprimia os lábios, como apertava as mãos junto à barriga, nos passos rápidos com os sapatinhos que ela tanto desprezava. Ele a encontrou na biblioteca, é claro. Fechou a porta pesada ao entrar. O clique do trinco foi o único som na sala, exceto por uma respiração suave e regular. Irene. Ele a encontrou sentada em uma cadeira de espaldar reto, virada para a lareira enorme do outro lado da sala. Irene parecia pequena no imponente móvel de veludo, mas não só na estatura. Ela parecia derrotada. Você tá bem? Bennett se agachou diante da esposa, cobriu as mãos dela com as suas. Estavam geladas, assim como o olhar. Irene, o que houve? O que poderia fazer um marido e uma esposa se desprezarem tanto, a ponto de abandonarem o próprio filho, só para evitarem estar na mesma casa? Senti uma pontada de alarme. Sobre o que você está conversando? O senhor disse que seus pais eram infelizes, mas isso nunca pareceu uma explicação adequada. Por que estamos falando disso? Um arrepio frio o percorreu. O que aquelas mulheres disseram? Isso não é culpa delas. Me conte a verdade. Bennett se levantou hesitante. Não tenho ideia do que você está falando. Mas tinha. E era tolo pensar que poderia esconder aquilo dela. Acreditar que não chegaria a seus ouvidos. Irene o seguiu com o olhar quando ele se levantou. A sociedade nunca esquece um escândalo. Ainda não aprendeu isso, milord? O uso do título o deixou com o estômago embrulhado. Irene, me escute. Me conte a verdade. O que aconteceu com minha mãe e meu pai não tem nada a ver conosco. Um grunhido debochado escapou dos lábios delicados dela. Tem tudo a ver conosco. Fale, Bennett. Me conte o que aconteceu. Minha mãe preparou uma armadilha para ele. Capítulo 25. Oba! A tia Liv chegou. Na quinta-feira, depois da festa do time, tia viu o jipe da irmã na entrada de casa, na mesma hora em que a Amélia gritou. Liv não tinha retornado nenhuma de suas ligações, nem mensagens desde a noite da briga. Ela avisou que viria? Perguntou Gavin. Ele tinha acabado de botar a mala ao lado da porta. Ia sair para uma sessão de fotos em Nova York. Só passaria o fim de semana fora. Mas tia temia sua ausência. Não queria que ele fosse embora nunca mais. A temporada de beisebol seria um inferno. Não, respondeu ela, observando a irmã pela janela da cozinha. Gavin parou ao lado dela com a mão em suas costas. Quer que eu leve as meninas para algum lugar, para vocês poderem conversar? Ela abriu um sorriso. Não, mas obrigada. Liv só deve querer pegar umas coisas dela. Secretamente, no entanto, esperava que a irmã tivesse se cansado da birra, de dormir no sofá da amiga e que estivesse pronta para voltar para casa. E aquela era mesmo a casa dela. Até Gavin sentira sua falta. Tia abriu a porta da frente e deixou Manteiga sair. O cachorro parou e ergueu a perna junto a um arbusto. Depois correu até Liv. Tia encontrou a irmã da varanda. Oi. Oi. Vim buscar minhas coisas. Liv, você não precisa fazer isso.
A irmã ignorou e entrou na casa. Tia seguiu até o porão. Liv abriu a cômoda e começou a tirar as roupas. Eu queria que você ficasse, disse tia se aproximando por trás dela. Liv enfiou uma pilha de camisetas em uma bolsa. Cadê seu marido? Lá em cima. Ele também quer que você fique. Liv enrolou um suéter e o enfiou na bolsa de viagem de rodinhas. Então ele já saiu do quarto de hóspedes? Liv, você pode parar com isso só por um minuto? Eu tenho que trabalhar à tarde, então não. Sim, ele saiu do quarto de hóspedes, o que quer dizer que você pode voltar para lá e ficar pelo tempo que quiser. Liv fechou a bolsa e se levantou. Vocês precisam de um tempo juntos, sem ninguém para atrapalhar. Você não atrapalha. As meninas querem você aqui. Eu quero você aqui. Olha, começou a irmã, encarando-a pela primeira vez. Sei como é isso, tá? Você e Gavin são ótimos de novo. Um par perfeito. Eu só vou atrapalhar. É esse o problema? Está com medo de eu não ter tempo para você, agora que voltei com Gavin? Liv soltou um grunhido cheio de deboche, um som mais triste do que sarcástico. Não se preocupe. Eu não quero obrigar você a escolher entre nós. Eu não teria como ganhar essa mesmo. A irmã mais velha dentro dela queria puxar Liv para um abraço protetor. Aliviar a dor horrível, revelada naquela única frase. Mas não eram mais crianças. Não é a mesma coisa. Eu não sou os nossos pais. Acertar Garvey de volta não é o mesmo que rejeitar você. Liv revirou os olhos, um movimento clássico de fuga em que ela se especializara desde a infância. Ah, qual é? Depois de alguns dias de sexo bom, a pessoa vira até terapeuta. Tia precisou respirar fundo várias vezes para não reagir. Decidiu tentar outra tática. E para onde você vai? Voltar para a fazenda? Antes de ir morar com eles, Liv vivia em um apartamento em cima da garagem de uma fazenda comunitária, fora da cidade. Liv pendurou a alça da bolsa no ombro. Ainda não sei. Por enquanto, vou ficar na casa da Alexa. Ainda tenho trabalho a fazer naquele mural, então nos vemos no café, observou tia. Liv arrastou as coisas até a escada, mas parou. Tia, não fico nada feliz em dizer isso. Espero que você saiba. Ah, caramba. Tia cruzou os braços e se preparou. Liv continuou. Mas os homens que gostam de vencer fazem o que for preciso para conseguir o que querem. Tia soltou um grunhido frustrado e balançou a cabeça. Gavin tem muitos defeitos, mas essa imagem maquiavélica que você tem dele não é real. Então vai lá ver o que ele esconde no armário do quarto de hóspedes. Um arrepio percorreu o corpo de tia. Era uma coisa estranhamente específica. Do que você está falando? Liv subiu as escadas. Tia foi atrás com raiva e espanto, alimentando cada passo. Liv, você não pode dizer uma coisa dessas e simplesmente ir embora. A bolsa de Liv batia ruidosamente nos degraus enquanto ela subia. Liv! Exclamou tia. A irmã ignorou. Gavin apareceu no alto da escada. Tudo bem aí? Liv pediu para ele sair da frente e Gavin saiu. As rodinhas da bolsa soaram altas no piso de madeira, chamando a atenção das meninas. Amélia correu até a tia, mas parou de repente. Aonde você vai? Liv soltou a bolsa, se agachou e abriu os braços para as duas meninas. Manteve voz leve e engraçada, e tia soube que era um esforço apenas por elas. Vou sair em uma aventura. Vou montar em elefantes e procurar unicórnios e... Rinocerontes, Amélia riu. E javalis selvagens, completou Liv, mas sua voz falhou. Tia viu a irmã beijar cada menina na bochecha e se levantar. Na verdade, meninas, eu só vou morar em outro lugar, porque agora que o beisebol do papai acabou por um tempo, vocês não precisam mais de mim. Eva abraçou as pernas dela. Não, a gente precisa de você, titia. Gavin se aproximou. Liv, você não precisa ir. Gavin segurou a bolsa. Liv a puxou de volta. Deixa ela ir, Gavin, murmurou tia. Quando a irmã se decidia, nada fazia mudar de ideia. Liv pegou suas coisas e saiu sem dizer adeus. Não que fosse para longe. Liv trabalhava em Nashville, então ainda moraria lá, mas tia sentia a partida como um fio sendo cortado, e ouviu as palavras dela como um mantra, se repetindo sem parar em sua cabeça. Gavin. Ele olhou para baixo, franzindo a testa ao notar o tom dela. O quê? O que tem no armário do quarto de hóspedes? Cortejando a condessa. Fale, Bennett. Me conte o que aconteceu. Minha mãe preparou uma armadilha para ele. O lábio inferior de Irene tremeu tanto que ela o segurou com os dentes. Bom, isso explica muita coisa, não é? Bennett passou a mão pelo cabelo. Não explica, não. Sei o que você está pensando, mas não. O relacionamento dos dois não tem nada a ver com...
Ele parou de falar, contrariando a própria negação. Com a sua suposição de que eu era a culpada, acusou ela, com sua disposição de acreditar no pior de mim. Nossa situação é completamente diferente. Então pergunte-se uma coisa, milord. Por que o senhor presume que sua mãe preparou uma armadilha? Seu pai não estava presente durante o envolvimento? Claro, mas o senhor não estava presente durante nosso envolvimento? Claro, mas... Mas o quê? É sempre culpa da mulher, nunca do homem? O senhor passou a vida toda acreditando em uma versão da verdade, que seu pai era a vítima, mas já olhou as coisas do ponto de vista da sua mãe? Já considerou que foi ela quem acabou presa na armadilha? Sua mãe, presa numa armadilha. Uma coisa gelada percorreu sua pele, eriçando os pelos dos braços. Bennett visualizou a mãe ao longo dos anos, majestosa e fria, mas ela era mesmo tão indiferente, ou aquilo tudo só encobria uma tristeza que ele nunca pensou em existir. Irene estava imóvel, tensa à sua frente, mas as mãos tremiam ao lado do corpo. Eu odeio o que sua mãe fez ao senhor, Bennett. A forma como o abandonou. Não há desculpa para isso, mas também sofro por ela. Sua mãe precisou passar a vida toda em um casamento frio e cruel, com um homem sem coração que odiava vê-la, apesar de um dia tê-la desejado, a ponto de convencê-la a ignorar as normas da sociedade e arriscar a reputação para se juntar a ele em cantos escuros. Bennett sentiu o estômago começar a se consumir. Sua mãe teve que aguentar o desdém de seu pai, que antes era apenas o afeto. Quais eram as intenções dele naquelas aventuras, se não o casamento? Não sei, admitiu ele, a voz rouca de vergonha e medo, não só pelo que pensava antes, mas pelas novas revelações que certamente viriam. Mas seu pai a odiou quando a empreitada resultou em casamento, continuou Irene, e é ela que você culpa. O desespero o fez falar. Eu me enganei com você e com suas intenções. Já admiti isso. Quando Lord Melvin me falou a verdade sobre como fomos pegos. Essa é a questão, Bennett, gritou a condessa, a voz elevada a um tom tão incomum que a pele dele se arrepiou. O senhor precisou ouvir de outra pessoa para acreditar que eu era inocente. Assim como precisou ouvir de mim que talvez sua mãe não fosse a maquinadora em que você sempre acreditou. Irene balançou a cabeça. O senhor já considerou que quando fomos surpreendidos, eu fiquei presa numa armadilha tanto quanto a sua mãe? Presa. Por se casar com um conde? Não, não tinha passado pela cabeça dele. Por que passaria? Desde o nascimento fora criado para acreditar que estava a um passo de ser um deus, que qualquer mulher faria de tudo para se casar com ele, que até mentiria ou trapecearia para garantir seu título. Mas as palavras de Irene arrancaram uma venda de seus olhos, e o mundo pareceu diferente daquele ponto de vista, do ponto de vista dela. Bennett tinha sido um participante ativo do envolvimento dos dois. Fora ele em quem iniciara tudo, mas só Irene carregava a cruz da vergonha perante a sociedade. Só ela sofria a ira da nobreza, só ela era taxada de maquinadora. A realidade era bem diferente. O envolvimento entre os dois era um segredo dele, era um segredo dela, Deus. Bennett tinha sido o segredinho sujo da esposa, a rebelião contra uma sociedade que ela desprezava. Ele era um conde, e ser obrigado a se casar arruinou a vida dela. O casamento a obrigava a usar vestidos de baile e ir a valsas. O casamento a lançava num poço de víboras de fofoca e escárnio, e Bennett, tolinho, acreditava que seu título seria suficiente para salvá-la. Uma risada estranha e histérica irrompeu em seu peito, do tipo que o fez se dobrar e apoiar as mãos nos joelhos. Olhe para mim, milord. Bennett inspirou e se levantou. A expressão pétrea que o recebeu não aliviou seu sentimento de medo. Vou embora, avisou ela. Capítulo 26. Gavi ficou com a testa coberta de suor, como se estivesse enfrentando um vencedor do prêmio Si-Yong de melhor arremessador. Tia, escute. Ah, meu Deus, resmungou a mulher. O que é? O que você está escondendo no armário? Uma coisa que vai exigir certa explicação, mas se você me deixar... Tia tinha parado de ouvir, já estava indo na direção da escada. Calma, pense. Gavi tirou o celular do bolso e mandou uma mensagem de texto para o grupo. Código vermelho, livros descobertos, preciso de ajuda. Olhou para as meninas, falou para ficarem sentadinhas no sofá e foi atrás da esposa. Tia, chamou, esperando que o pânico na voz não ficasse tão evidente quanto soava aos seus ouvidos.
Entrou no quarto de hóspedes a tempo de ver tia pegar uma das sacolas de livros e se sentar no chão. Ela o encarou, franzindo o senho. Livros. Gavin deu de ombros. Livros. Era disso que Liv estava falando? Acho que sim. Tia enfiou a mão na sacola e tirou 2 livros do período regencial. Ela franziu a testa enquanto examinava as capas. São romances. São, isso mesmo. São seus. Aham. Gavin estava com medo de baixar a guarda, mas a situação não estava tão ruim até o momento. Tia só tinha visto as capas, não estava folheando, mas se Liv avisara sobre os livros, devia ter olhado dentro de um e talvez visto as anotações. E as passagens sublinhadas, e as passagens safadas destacadas. Merda. Tia pegou outro livro e seu coração disparou em um alarme de advertência. Era a Condessa, sexualmente satisfeita. Gavin sentiu o celular vibrar. Você. Ela conteve o riso. Você gosta mesmo disso? Não tem nada de errado com romances. Eles refletem sobre relacionamentos modernos e feministas e essas coisas. Tia riu. Gavin, eu sei, eu adoro romances. Ah, é? Meu leitor digital está cheio deles. É que, desde quando você é fã? O celular vibrou mais 2 vezes. Merda. Querida, espera um segundo. Ele se virou e saiu do quarto. Tinha 3 mensagens de texto dos amigos. Fique calmo, era Adele. Pergunta se ela quer encerrar as partes eróticas. Mac, claro. Acima de tudo, não minta, Malcolm. Muito bem. Ia contar sobre o clube do livro. Só precisava levá-la para longe dos livros antes que ela abrisse um ou encontrasse alguma das anotações, porque isso seria humilhante demais. Papai. A voz de Eva soou no pé da escada. Gavin engoliu um grunhido. O que, querida? Estou com fome. Gavin mentalizou 1000 xingamentos elegantes na voz do Lorde empoado. Infâmia. Miséria. Tudo bem, querida. Dá para esperar um segundo? Gavin. Tia chamou seu nome, baixo, com uma voz ameaçadora. Ele se virou e entrou no quarto. Ela segurava o exemplar de Cortejando a Condessa aberto, as anotações e partes sublinhadas bem visíveis. Tia ergueu o rosto para ele. Qual de nós dois anda fingindo? Tia observou o rosto de Gavin em busca de algum sinal de que aquilo era piada ou engano. Talvez alguma espécie de pegadinha doida deixada por Liv. Qualquer coisa que a convencesse de que aquilo não era o que parecia. A voz dele soou tensa. Tia, escuta. Todas aquelas coisas incríveis que você disse. Não são palavras minhas, mas... Ela se levantou, as pernas bambas. Eu sou seu. Sou um homem pela metade. A Gabi com a minha agonia. A última parte saiu com um grunhido. Gavin a seduzira com aquelas palavras. Conquistara sua confiança com aquelas palavras. Liv estava certa. Tinha sido só um jogo para ele. Reconquistá-la não importava os meios, só porque podia. Gavin se aproximou dela, parada na porta. São meus sentimentos, tia. Isso é o que interessa. Você me seduziu com as palavras de outra pessoa. São só frases de um livro, só isso. E me ajudaram a conseguir falar com você quando eu não conseguia botar as palavras. Não foram só frases de um livro. Foram lindas e me fizeram pensar que as coisas estavam diferentes, que poderiam ser diferentes. Ela recuou as pernas e encostaram na cama. O que mais saiu daqui? Gavin passou a mão no cabelo. Vou ter que ler todos esses livros para saber o quanto do último mês foi invenção? Nada foi invenção. O último mês com você foi o mais importante da minha vida. Você inventou tudo. Não inventei. Eu estava desesperado. Não sabia o que fazer para convencer você a me dar uma chance. E Del e os rapazes disseram que podiam ajudar e... Tia sentiu o estômago se revirar. Del sabe disso. As pernas dela cederam quando as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, formando uma imagem de total humilhação. Ela afundou no colchão. Mac e Malcolm, na noite que eles estavam aqui brincando de se fantasiar. Foi isso? É um clube do livro. Gavin caiu de joelhos na frente dela. Nós lemos romances para aprender como melhorar nossos relacionamentos. Você fingiu ser outra pessoa. Não, esse sou eu. E sou uma pessoa melhor do que antes. Não por causa dos livros, mas porque os livros me ajudaram a ver as coisas de um jeito diferente. Por favor, querida. Tia queria vomitar. Ela se levantou. Preciso pensar. Preciso espairecer. Ela se desviou quando ele se levantou do chão. Preciso descobrir. Descobrir o quê? Perguntou ele ríspido. Se me ama?
Tia se virou, os olhos apertados, suplicantes, tinham sido substituídos por um brilho de resignação. Não é essa a questão, não é? Gavin deu 2 passos na direção dela, encarando o rosto virado para cima. Porque eu te amo. Tia sentiu um baque doloroso no peito. Tão rapidamente se espalhou pelo corpo. Eu te amo, tia. Tentei encontrar outras formas de falar isso, porque você não queria ouvir essas palavras. Mas talvez o problema seja que você não quer ouvi-las. Ela ficou sem ar, a voz sumiu. Ela estava pensando. Você está tentando confundir as coisas, igualar coisas que não têm a menor relação. Não quero ter essa conversa agora. Essa conversa é tudo. Gavin segurou os ombros dela. Diz que me ama. Um soluço a deixou sem voz. Por que você não consegue dizer, tia? Depois de tudo pelo que passamos, você me ama ou não? Eu não confio em você. Gavin gruiu, passando a mão no cabelo enquanto se virava para longe dela. Depois de um momento, ele voltou a encará-la, os ombros murchos e resignados. O que você quer, tia? Quero sinceridade. Você mentiu para mim por 3 anos. Não venha falar de sinceridade. Isso não é justo. Foi uma resposta fraca, uma resposta desesperada, uma resposta que dizia: não tenho outra defesa. Talvez esteja na hora de você começar a ser sincera consigo mesma. Eu sou sincera comigo mesma. Foi por isso que pedi para você sair de casa. Por isso que vou voltar a estudar. Isso é besteira, é superficial. Gavin riu, balançando a cabeça, e apontou para ela. E essas palavras não são minhas. Foi o que Del disse quando me recusei a fazer o que precisava ser feito. Mas agora já fiz. Fiz tudo o que posso, mas não posso ser o único trabalhando nesse relacionamento. Gavin passou por ela e saiu do quarto. Os passos suaves sumiram no corredor na direção do quarto do casal. O medo e a mesquinharia ocuparam o palco em sua mente. Tia foi atrás dele. Você vai dar as costas para mim? Por que será que não estou surpresa? Ela parou e prendeu a respiração quando viu jogar uma mala na cama. Você já fez sua mala, disse ela. Só a mala para Nova York. E o que você está fazendo? O que mais me assusta? Respondeu ele, indo até a cômoda. O que jurei que nunca poderia fazer. O que significa que é a coisa que simplesmente tenho que fazer. Gavin pegou uma pilha de roupas da gaveta de cima e a levou para a cama. Estou deixando você. Claro que tá, respondeu tia ríspida, mas o veneno na voz foi só um disfarce para decepção. Porque é isso que você faz. Você vai embora. Gavin não mordeu a isca. Mantém-na calma, fechou a mala e a ergueu da cama. Não, eu não faço isso. Quem faz isso é o seu pai. E não sou seu pai. Gavin. O tom suplicante agora era dela. Ele parou na porta, mas não a encarou. O passado é tudo, tia. Mergulhe no seu. Depois pode ser que a gente tenha uma chance. Capítulo 27. Meia hora depois que Gavin foi embora, tia voltou para as mentiras de sempre. Disse às meninas que o pai teve que ir a Nova York tirar umas fotos e que voltaria a tempo do Natal. Em seguida, preparou uma xícara de café que não queria tomar. Afastou as emoções que não queria sentir e fingiu que estava tudo bem. Tudo desmoronou quando ouviu uma chave na porta. Com o coração acelerado, tia pulou do sofá e disparou pelo corredor. Gavin. Liv estava na porta. Sou eu. As meninas que estavam colorindo no chão da sala correram até ela, como sempre faziam. A dor recente da traição, da culpa e da velha decepção deixou a voz de tia áspera. Esqueceu alguma coisa? Liv se soltou das meninas. Não. Então veio para jogar na minha cara? Para dizer que avisou? Não. Vim porque Gavin me mandou uma mensagem dizendo que você talvez precisasse de mim. O corpo todo de tia tremeu. Ela sufocou a reação e se virou para a cozinha. Não preciso. Tia, me desculpe, pediu Liv indo atrás da irmã. Por quê? Ela foi até a cafeteira só para ter alguma coisa para fazer. Isso é culpa minha. Não, não é culpa sua. Olha, disse Liv, se aproximando. Pode ser que eu tenha me enganado. Mandar a mensagem para mim foi uma coisa bem decente de se fazer. Tia soltou um gruído debochado. Agora ele é decente. Você passou os últimos 2 meses tentando me convencer de que ele era um cretino irrecuperável. Me desculpe. A voz e a expressão de Liv estavam cheias de sinceridade e tiveram o efeito de aplacar a fúria mesquinha que controlava as palavras de tia. Ele vai voltar. Eu não sei. Liv se adiantou. Me desculpe, tia. Eu estava com tanto medo de perder você, como sempre perco todo mundo. Me desculpe, tia. Me desculpa. Tia abraçou a irmã. Não é culpa sua. Liv passou o braço pelos ombros dela. Quer tomar sorvete e ver Supergatas?
Ela não queria, mas aceitou mesmo assim, porque preferia isso a ficar sentada sozinha, esperando ouvir o carro dele voltando e perceber que finalmente entendera outra das frases da avó. A solidão do casamento é o pior tipo de solidão que existe. Tia se sentia mais sozinha do que em qualquer outro momento da vida. Gavin passou uma noite longa e sombria em um dos sofás do porão de Mac, considerando adequado que tudo acabasse no lugar em que começara, e também porque ninguém quisera hospedá-lo. Del e Ian disseram que ele precisava enfrentar o problema sozinho. Malco tinha outros planos, e não havia a menor possibilidade de ir para a casa do russo. Quem sabia que horrores digestivos o aguardavam lá? Mac o deixou entrar, lhe entregou uma garrafa de uísque e um cobertor, e disse que cortaria suas bolas se ele vomitasse em qualquer outro lugar que não fosse a privada. Agora estava acordado, a garrafa de uísque fechada e intacta na mesa de centro, e um par de olhos que não reconhecia o encarava como se ele fosse um animal do zoológico. Você tá doente? A garotinha de cabelo escuro usava Maria Chiquinhas e segurava um coelho de pelúcia rosa. Tio Mac disse que você está doente. Gavi pigarreou. A boca parecia uma lixa de tão ressecada. Como era possível ficar de ressaca sem álcool? Tio Mac. Ele é meu tio. E quem é você? Lucy. É um prazer conhecer você. Lucy botou a mão na testa dele. Você não está com febre, mas está com bafo. Apesar dos estrondos na cabeça e da caverna vazia onde antes ficava o coração, Gavin conseguiu abrir um sorriso. Deve estar mesmo. Tio Mac me mandou entregar isso. Ela tirou uma maçã verde do bolso do moletom. Gavin deu risada. Cadê o tio Mac? Lá em cima, com a minha mãe, meu pai e minhas irmãs. O estrondo em sua cabeça virou uma britadeira quando um raio de luz entrou pelas persianas até a porta de vidro que levava ao quintal e à piscina. Bem, Gavin se sentou. Obrigada pela maçã. Pode pedir ao tio Mac para descer? Posso. Lucy saiu saltitando e deixou Gavin com um pânico crescente de ter se precipitado demais no dia anterior, de que o certo seria ter dado meia volta e retornar assim que saiu, implorado por perdão, mas não podia fazer isso. Não mais. Passos na escada anunciaram a chegada de Mac. Ele dobrou a esquina e abriu um sorrisinho. Está vivo? Eu não bebi nada. Mac ergueu uma sobrancelha. Uau! Você mudou. Gavin esfregou o rosto. Eu não sabia que você tem uma sobrinha. Tenho várias. São filhas do meu irmão. Também não sabia que você tem um irmão. Tem muita coisa sobre mim que você não sabe. Gavin assentiu. Obrigado por me deixar ficar. Que hora sai seu voo? Verdade. Tinha que ir a Nova York, como se ainda se importasse com aquilo agora. Daqui a algumas horas. Mac se sentou em uma cadeira e se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. Sai de casa foi um gesto ousado, Gavi. Del não pareceu achar. Bom, você meio que violou a regra número 1. Não falar sobre o clube do livro? Mac hesitou por um momento. Tudo bem. A regra número 2. Não deixar o russo cagar no seu banheiro? Você não devia recriar o livro, espertinho. Nós falamos isso. Gavin olhou para a maçã que tinha na mão. Não importa o que aconteceu. Quero. Quero que saiba que sou grato por tudo que você e os rapazes fizeram. Ele era um homem diferente de antes do Clube do Livro. Reconhecia seus defeitos e erros. Estava mais confiante para se expressar. E sim, tinha se tornado um amante melhor. Mas ainda não era suficiente. Amor não basta. Qual vai ser seu próximo ato? Perguntou Mac, se levantando. Tenho um avião para pegar. Depois disso, não faço ideia. A bola estava na quadra de tia. Só lhe restava esperar. Capítulo 28. Tia acordou na cama de hóspedes. Pegara no sono lento e o pescoço estava dolorido pela posição estranha em que dormira. Passara a noite sonhando com a Inglaterra da regência, mas as pessoas eram reais. E quando acordou, a vergonha também era. Quer café? Tia olhou por cima do ombro. Liv estava na porta. Claro. Liv entrou e se sentou na cama. O que você está fazendo aqui? Tia se levantou e foi até a janela. Sabe o que eu fiz a noite toda? Quebrou a parede? Tia conseguiu rir. Não, eu pensei na mamãe. O senhor passou a vida toda acreditando em uma versão da verdade, mas já olhou as coisas do ponto de vista da sua mãe? Liv se sobressaltou. Por quê? O passado é tudo. Só estou tentando pensar nas coisas da perspectiva dela. Ah, não sei se ela merece isso. Talvez não, mas odiar nossa mãe pelas decisões que ela tomou, sem pensar nisso, não deu muito certo para mim, nem para você. Deu? Liv se levantou. Não descava as coisas sem se preparar para o que vai encontrar. Tia riu. Vovó.
Liv e tia deviam ter ouvido aquela frase mais vezes do que qualquer outra coisa. Uma filósofa de vida que te entendera completamente errado. A questão não era ter medo da reação, mas ser forte para encará-la. Sou uma covarde, Liv. A irmã fez careta de sempre, como se dissesse: ficou louca? Você, covarde. Você é a pessoa mais forte que conheço. Não sou. Gavi estava certo. Sou uma covarde. Não faça isso, tia. Mas preciso. Sabe o que provocou nosso rompimento? Liv piscou hesitante. Eu estava fingindo na cama. Ele descobriu e ficou magoado. Ele reagiu mal, eu também. E não foi justo com ele. Você foi mais do que justa com ele. Fui mesmo? Eu fingi tudo, e não foi por causa de nada que ele tenha feito. Foi porque estou destruída, Liv. Tenho medo de me abrir, de me revelar de verdade. E ele foi embora, de novo. Gavin estava certo. O passado era tudo. Os orgasmos fingidos, a falta de vontade de dizer que o amava, a reação aos livros, ao acreditar no pior sobre ele. Tudo fazia parte do mesmo nó de questões com as quais nunca lidara. Os pais a tornaram incapaz de confiar, e isso acabou tirando dela o homem que amava. Tia o amava muito. Gavin não a abandonara, ela que o afastara. Tia se virou e abraçou a irmã. Obrigada por estar aqui. Liv a apertou. Claro, claro, você e eu, sempre. Tia recuou e afastou o cabelo dela da testa. Liv, sei que já pedi demais de você, mas acha que pode ficar aqui este fim de semana com as meninas? A irmã sorriu. Você vai para Nova York ver o Gavin? Não, eu vou ao casamento do papai. Gavin quase perdeu o voo. Del e Ia e os outros jogadores do Legends, que iam participar da sessão de fotos, já estavam nos assentos de primeira classe, quando ele embarcou. Enquanto enfiava a mala e o casaco no compartimento superior, recebeu de Del um dos seus olhares mortais silenciosos e fulminantes, tão intimidantes em campo. Gavin o encarou e se sentou ao lado dele. Fechou os olhos, inclinou a cabeça para trás e torceu para Del ter entendido a mensagem de que não estava com humor para ser chamado de idiota. Seu idiota. Eu fiz o que tinha que fazer, Del. Como pode ter achado que sair de casa era uma boa ideia? Gavin abriu os olhos fazendo cara feia. Eu não achei que era uma boa ideia. É uma ideia horrível. Estou morrendo aqui. Meu peito está dilacerado. O celular de Gavin vibrou e ele o tirou do bolso da calça jeans. Que seja tia, por favor, que seja tia. Era Liv. Verme bastardo, maldição. Atende, idiota, disse Del. Ele passou o dedo na tela. Liv. Nem disse oi. Tia vai precisar de você. Gavin se direitou, o coração disparando enquanto imaginava o pior. O que houve? Alguma das meninas? Ela está indo para Atlanta. Gavin tentou entender aquilo, mas ainda estava confuso. Ela vai ao casamento? Não sei o que está acontecendo, mas ela saiu daqui como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. História antiga. Gavin deixou escapar. O quê? Ela está agindo, está desencavando o passado. Era para eu entender? Obrigado por me contar, Liv. Você não tem ideia do quanto isso é importante. Ela hesitou um pouco, então suavizou a voz. Toma conta dela. Liv desligou. Gavin ficou sentado, paralisado de indecisão, até que se levantou de um pulo. Bateu com a cabeça no compartimento superior e praguejou. Maldição do inferno. Ele massageou a cabeça e saiu do lugar. Uma comissária de bordo veio avisar que ele precisava se sentar, porque as portas seriam fechadas em breve. Del se inclinou. Cara, o que você está fazendo? Tenho que sair do avião. Ele abriu o compartimento de bagagens e pegou suas coisas. A comissária se aproximou, as mãos erguidas. Senhor, preciso mesmo que se sente. Não posso. Você precisa me deixar sair. Eu tenho uma emergência. Eu também tenho que sair. Del se levantou de repente, seguido por Ian. Eu também. Cavalheiros, por favor, escute. Temos uma emergência aqui, gritou Del. Tem alguém passando mal? As pessoas estavam olhando. Outra comissária se aproximou pelo corredor. Del segurou o braço de Gavin e sorriu. É um momento grandioso. Ah, é. Gavin se virou para a comissária de bordo e conseguiu fazer sua expressão mais severa. Preciso sair do avião. Tenho que me casar com a minha esposa. Capítulo 29. A fila de Rolls Royces vintages estacionados na frente da catedral de pedra altíssima era a melhor indicação de que Tia estava no lugar certo. O pai nunca fazia nada mais ou menos bom, exceto quando se tratava de seus relacionamentos. Ele sempre tinha sido o marido mais ou menos, mas as cerimônias, ele não economizava.
Tia dirigira por 4 horas até Atlanta naquela manhã. No caminho, parara várias vezes, querendo ligar para Gavin, mas não sabia se ele atenderia, e mesmo que atendesse, não estava pronto para aquela conversa. Por algum milagre, chegou cedo, a ponto de conseguir uma boa vaga do outro lado da igreja, um lugar que permitira que fugisse correndo se necessário. A parte ruim era que agora ela teria que esperar muito tempo, acompanhada apenas pelos próprios pensamentos. Tia fechou os olhos e encostou a cabeça no banco. Deus, o que estava fazendo lá? Com tantas coisas idiotas e impossíveis a fazer? De que adiantaria? Não era justo enfrentar o pai no dia do casamento dele, e não queria estragar o grande dia da noiva. A pobre mulher já tinha sofrido o suficiente a caminho, mas chegar ali, agora precisava ir até o fim, porque Gavin estava certo. Tia estava fugindo e se escondendo do passado. Havia tempo demais, e o pai tinha um papel de destaque nessa história. Tia deu um pulo ao ouvir uma batida na janela. Seus olhos se abriram, encontrando a droga. O pai estava lá fora olhando, com um smoke cinza carvão e cabelos grisalhos. Ele parecia mais o pai da noiva do que o noivo. Tia abriu a janela, o que pareceu diverti-lo. Vai entrar ou vai assistir ao casamento daí? Como você soube que eu estava aqui? Ele apontou para o andar superior da igreja. Janela. Você me reconheceu lá de cima. Eu reconheci minha filha, sim. A palavra filha doeu como uma agulhada. Tia conhecia tão mal aquele homem que só chamá-lo de pai já a deixava incomodada, mas ele conseguia dizer minha filha com toda a tranquilidade. Eu não sabia que você vinha, comentou ele. Não se preocupe, não vou comer nada. Não seja teimosa, tia. A cerimonialista já foi informada e vai colocar você sentada com os pais da Jéssica. Com os pais dela. Tia se sobressaltou. Ah, não, por favor, não. Isso é na cara demais. O pai se emperdigou, indicando o banco do passageiro com um queixo. Posso entrar? Você não tem coisa de noivo para resolver? Já passei por isso algumas vezes. Sei o que preciso fazer. Isso talvez pareça engraçado para você, mas na verdade é bem horrível. Ele indicou o assento ao lado dela de novo. Posso? Tia destrancou a porta e o viu contornar a frente do carro. Alguém devia ter chamado o nome dele, porque o pai levantou a mão em cumprimento antes de seguir para a porta do passageiro. Quando ele entrou, o silêncio se tornou ensurdecedor. Ficar no carro com outra pessoa era uma daquelas atividades diárias que podiam ser incrivelmente triviais ou absurdamente constrangedoras. Aquela era constrangedora. O bem-estar que a maioria das pessoas sentia ao estar perto do pai não existia para a tia. O homem ao lado dela nunca botara na cama à noite, nunca beijara seus machucados, nunca ajeitara na cama e se aconchegara com ela, esperando que dormisse. Tia nunca procurara o colo dele em busca de consolo, nunca fizera panquecas junto dele. Aquele homem era um estranho, como um tio distante que vemos a cada 5 anos, nas festas de família, e que sempre repete como você cresceu. Mas de alguma forma, o comportamento daquele estranho tinha deixado tantas cicatrizes emocionais que tia estava prestes a perder o homem que amava. Um homem que amava a ponto de ler, sublinhar e citar romances só para reconquistá-la. As cicatrizes daquele estranho no carro a deixaram tão desconfiada que ela não conseguia ver os esforços de Gavin pelo que eram, uma linda declaração apaixonada e sincera dos sentimentos dele. O Gavin e as meninas não vieram? Perguntou Dan. Não, só eu. Liv, sinto muito. Bom, fico feliz que você tenha vindo. O que a fez mudar de ideia? Estou descavando as coisas. Ele ergueu os cantos da boca num sorrisinho. Está preparada para o que vai encontrar? Tia olhou pela janela da frente. Na verdade, não sei por que vim. Tenho quase certeza de que foi um erro. Só se você foi embora, sem falar. Falar o quê? Ela segurou o volante com as 2 mãos. As coisas que anda desencavando. Eu não tenho nada a dizer. Acho que só queria ver. Ele inclinou a cabeça. Ver. Tia encarou o pai pela primeira vez em anos. Queria ver como você olha para mim. Por um instante minúsculo, as feições dele se transformaram e uma rachadura se abriu no peito dela, como uma fissura cuspindo vapor do centro da terra, ameaçando liberar o gás tóxico de anos do passado sufocado. E Deus, como era bom aliviar um pouco da pressão. Eu queria ver se você olha para mim como Gavin olha para as nossas filhas. Você já olhou para mim assim? Ele deu uma risadinha impressionado. E você achando que não tinha nada para dizer. Tia balançou a cabeça e apertou o botão para ligar o carro. É melhor você sair do carro, não?
ou vai se atrasar para o próprio casamento. Isso aqui obviamente foi um erro. Não vou conseguir encontrar nada importante com você. Ele soltou outra daquelas risadas impressionadas. Eu sei que fui um pai horrível, e sei que vai soar lamentavelmente clichê dizer que estou torcendo para que não seja tarde demais para compensar isso. Mas respondeu ela, mais vapor escapando. É tarde demais. Então você vai ficar feliz em saber que eu sofri. Tenho que ficar de longe vendo a mulher que você se tornou, a mulher que sua irmã se tornou, e saber que não posso fazer parte das suas vidas. Vejo suas filhas lindas e sei que não posso ser avô delas. Tia deixou as mãos caírem no colo, boquiaberta. Não, não fico feliz de saber disso, nem um pouco. Fico muito triste, porque não precisava ser assim. Você escolheu se safar da nossa vida, nos substituir sem parar por outra pessoa. Eu nunca tentei substituir vocês, tia. A fissura cuspiu mais vapor. Você deixou sua segunda esposa vender nossa casa. Deixou que ela dissesse que não podíamos morar juntos. Você a escolheu. Escolheu a todas as outras mulheres, em vez de ficar com as suas filhas. Por quê? Porque você e Liv ficaram melhor sem mim. A fissura se tornou uma fenda, um vulcão em erupção. É isso que você diz para se livrar da culpa? Foi o que eu disse na época. Eu nunca seria o tipo de homem que treinaria seu time de softball, nem faria panquecas no sábado de manhã. Eu ganhava dinheiro. Era isso que eu fazia bem. Era assim que podia ser pai de vocês. Bom, enquanto você estava inventando essa desculpa para acalmar sua consciência, Liv e eu crescemos achando que tinha algo de errado conosco. Algo que fazia as pessoas nos abandonarem, que sempre faria com que todos nos deixassem. E agora estou prestes a perder meu marido porque eu o afastei, por medo. Dan a encarou atentamente. O que está acontecendo entre você e Gavin? Ela fez um gesto para descartar a pergunta. Não vim aqui atrás de conselhos. Não precisa sem fazer esforço. Só me diga uma coisa. Ah, Deus, ia mesmo fazer aquilo. Ia fazer a pergunta que assombrara a vida inteira. Você se arrepende? Ela bufou ao expirar. De mim? Nunca, respondeu Dan. A voz rouca e oscilante. Nunca, nem uma vez. Tia fechou os olhos. Olhe para mim, ordenou o pai, e pela segunda vez ela o encarou. A gravidez da sua mãe foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Só que eu era burro e egoísta demais para aprender a ser o pai que você merecia. A porta da igreja se abriu e uma mulher de terninho vermelho saiu parecendo desesperada, virando a cabeça de um lado para o outro. Dan suspirou. É a cerimonialista? É. Ela parece estar com medo de o noivo ter amarelado. É melhor você ir lá. Ele assentiu, perdido em pensamentos. Em seguida abriu a porta. Espero que você fique, mas vou entender se não quiser ficar. Ele atravessou a rua correndo. A cerimonialista o viu e levantou as mãos. Dan tentou acalmá-la. Pareceu dar certo, porque eles se viraram e subiram a escada da porta da igreja. Lá do alto, ele olhou para trás e entrou. Tia esfregou as bochechas. Ótimo. Agora a maquiagem ficaria borrada. Na verdade, era uma boa desculpa para ir embora. Olhou para a bolsa do chão, onde enfiara o livro da Condessa Irritante, sem nem pensar quando saíra de casa pela manhã. Tia tirou o livro da bolsa e o abriu no lugar onde tinha parado de ler na noite anterior. Bennet piscou, tossiu, ajeitou o paletó. Eu não vou mandar trazer nossa carruagem. O senhor não me entendeu, milord. Eu vou para o campo. Não, por Deus, não. Irene, por favor. Não consigo curar uma ferida infeccionada que o senhor se recusa a reconhecer. Bennet, e também não vou permitir que me leve a culpa por isso. Eu não pedi nada disso. O senhor pode me visitar quando estiver pronto para um herdeiro. Então poderemos negociar os termos. A voz dela falhou, de procriação, mas não consigo fazer isso. Irene, por favor, eu te amo. Achei que o senhor tinha aprendido pelo menos isso. Amor não basta. Que baboseira, que mentira deslavada. O amor basta, o amor sempre basta. Tia saiu do carro e, mesmo de salto, correu até o outro lado da rua. Entrou faltando 5 minutos para começar a cerimônia. Uma mulher de terninho rosa lhe entregou um programa e olhou de cara feia quando ela atravessou o vestíbulo. Um quarteto de cordas tocava uma melodia suave e romântica. Os padrinhos já estavam enfileirados no altar, os smokes cinza e escuros combinando. Ela não reconheceu nenhum homem lá, só o pai, ao lado do sacerdote. As mãos unidas na frente do corpo, se balançando para frente e para trás, nervoso como um noivo de primeira viagem. Tia se sentou no penúltimo banco, recebendo um olhar irritado de outro casal, bem na hora em que o quarteto de cordas começou a tocar.
canone em ré maior. As madrinhas, em vestidos verdes e esmeralda, entraram lentamente segurando rosas vermelhas. A congregação se levantou e se virou para o grande momento. A noiva, sua noiva madrasta. Não dava para ver o rosto por trás do véu, mas ela não parecia ser mais velha do que tia. O sorriso despontava através da renda. Seu olhar se juntou ao de Dan, que não afastou os olhos nem uma só vez quando ela se aproximou. De braço dado ao pai, e quando chegou ao fim do caminho, Dan segurou a mão dela com uma expressão de caramba. Parecia loucamente apaixonado. Aquilo era real para ele e para Jéssica. E tia sabia, conhecia aquele olhar, sabia como era. Ah, Deus! O que estava pensando? Devia ter ido atrás de Gavin, o homem que a amava apesar das muitas formas que usara para afastar. Não dirigido até Atlanta por um homem que não sabia como amá-la. Tia verificava a hora no celular a cada 3 minutos, recebendo olhares irritados do casal ao lado. Certo, certo. Tinha chegado atrasada e mal podia esperar para sair. E daí? Eles não sabiam que era uma emergência? Não sabiam que ela precisava salvar o próprio casamento? E faria exatamente isso. Assim que a noiva beijasse o noivo, iria para Nova York fazer o que antes achava que jamais faria. Implorar para que o marido a aceitasse de volta. Capítulo 30. Por que estamos correndo? Gritou Mac. Todos estavam correndo. Mac, Del, Ian, o russo, Gavin. Correndo por uma calçada torta em Atlanta, na direção da igreja gigantesca que surgia ao longe. Porque esse é um momento grandioso, explicou o russo ofegante. A gente sempre corre para o momento grandioso. E por que você estacionou o carro a 7 quarteirões de distância? Gritou Gavin. Mac protestou alguma coisa sobre o GPS do celular estar errado, mas Gavin não se importou. Já dava para ver a igreja e nada o impediria de chegar à esposa. Por isso, correu ainda mais rápido. Estava correndo desde que descera do avião. Correra pelo aeroporto, correra até o carro. Pegaram Mac e o russo no caminho, dirigiram correndo. Mas já passava das 3 e estavam atrasados. Por isso ele acelerou. Se perdesse os votos, perderia a sua chance. Finalmente, depois do que pareceu ser 1 hora, a noiva e o noivo se encararam para fazer os votos. Tia balançava a perna sem parar, o que lhe rendeu outra cara feia. O pai falou primeiro. Ele repetiu cada palavra depois do sacerdote. Apesar daquela altura, provavelmente já ter tudo decorado. O pai jurou amor, jurou cuidar de Jéssica, jurou ser seu melhor amigo na saúde e na doença, e tudo mais. Tia olhou a hora. A noiva começou a recitar as mesmas coisas baixinho. Amar, honrar, cuidar, saúde, doença, sim, sim. Beije-se de uma vez. As pessoas bateram palmas quando o pai baixou a cabeça para beijar a esposa, mas um estrondo altíssimo no fundo da igreja fez a noiva e o noivo se separarem. Todas as cabeças se viraram, mulheres fizeram ruídos de surpresa e homens exclamaram uma coleção criativa de palavrões, mas uma voz soou acima de tudo, um gaguejo alto e ofegante. Sim. Capítulo 31. Bom, talvez devesse ter pensado melhor. 200 rostos atordoados olhavam para Gavin na porta. A mão da noiva voou até a boca. E o noivo? Nossa! O pai de tia não estava com a cara nada boa. Um homem ao lado da noiva se levantou. O que isso significa? Gritou. Esse é o casamento da minha filha. O som alto de gente correndo e escorregando fez a congregação toda se espichar para tentar olhar atrás de Gavin. Mac parou junto dele. Merda. Del se inclinou ofegante, as mãos nos joelhos. Perdemos os votos? Ian e o russo se encostaram na parede. O que está acontecendo? Perguntou o homem na frente de novo. Quem são vocês? Mac levantou a mão. Brandon Mac. Gavin puxou o paletó do terno. Desculpem, estou procurando a tia. Quem é tia? Gritou o homem. A minha filha, explicou Dan, apontando para um banco na parte de trás da igreja. Gavin poderia jurar que Dan estava sorrindo. Todas as cabeças acompanharam o dedo do noivo, e foi nessa hora que ele a viu, sentada a menos de 6 metros, boca aberta, o peito subindo e descendo com a respiração acelerada. Tia se levantou hesitante. 1000 emoções surgiram em seu rosto. Surpresa, constrangimento, riso, amor. Oi, sussurrou ela. Gavin enxugou o suor da testa. Oi, nós podemos. Ele apontou para a porta. Tia seguiu pelo banco, esbarrando em joelhos, murmurando desculpe, com licença, desculpe até conseguir sair. Ela olhou para o pai. Eu vou embora agora.
Você vai ficar para a recepção, não vai? Perguntou a noiva. Não sei. Espero que fique. Ainda nem nos conhecemos. A congregação toda virava a cabeça de um lado para o outro, acompanhando a conversa. Certo, disse tia. Foi um prazer. Desculpe, vou sair agora. Tia andou até a porta tensa, com passos rápidos. Gavin acenou enquanto recuava. Desculpem pela interrupção. Ele fechou a porta ao sair, se virou e... Droga, Gavin, disse tia. Eu estava bolando um momento grandioso. Ela o agarrou pela lapela, puxou para frente e o beijou. Ah, e como o beijou! Ela o beijou com as mãos no cabelo e o coração completamente exposto. Ela o beijou enquanto falava. Eu ia para Nova York. Um beijo. Eu ia procurar você. Um beijo maior. Eu ia aparecer e dizer. Um beijo mais profundo. Eu te amo. Gavin aninhou o rosto dela entre as mãos e recuou. Diga de novo. Eu te amo, Gavin. Eu te amo. E me desculpe, você estava certo sobre mim. Eu estava com medo e fui burra. Eu também. É bem capaz de ficarmos com medo e sermos burros de novo em algum momento. Mas vamos superar, prometeu ele. Mac pigarreou. Acelerem um passo aí. Eles estão quase terminando os votos. Certo, Gavin não tinha terminado. O momento grandioso não tinha acabado. Ele se apoiou em um joelho e segurou a mão de tia. Ela riu. O que você está fazendo? Não tive a chance de fazer isso direito antes. Então estou fazendo agora. Tia Scott, quer se casar comigo? Agora? É, agora. Estamos numa igreja. Tia riu quando Gavin se levantou. Russo, disse ele ofegante. Venha cá. O nome dele é Russo. Meu nome é Vlad. Desculpe pelo banheiro. Então vocês são um clube do livro dos homens? Perguntou tia. Mac assentiu. No começo devagar, mas foi ganhando força e coragem. Isso, clube do livro dos homens. Anda logo, disse Gavin. Ele segurou as mãos de tia e a encarou. Repita comigo, disse Vlad, abrindo o papel que Gavin lhe entregara mais cedo. Eu, Gavin Scott. Eu, Gavin Scott. Aplausos soaram dentro da igreja. Prometa você, tia Scott. Prometa você, tia Scott. Uma música começou a tocar. Merda. Gavin arrancou o papel das mãos de Vlad e repetiu de memória. Prometa você, tia Scott. Sempre contar o que sinto. Ler para você todas as noites. Apreciar seu corpo. Mac deu tapar as orelhas. Na frente das crianças, não. Gavin a puxou para perto e sussurrou o resto em seu ouvido. E nunca esquecer que o amor... Eu entendi, sussurrou tia. Gavin a beijou de novo bem na hora em que as portas se abriram, e o novo casal e o outro casal saiu sobre aplausos e canone em ré maior. Bem, disse Dan, vejo que as coisas estão dando certo. Gavin olhou para o sogro, um homem cuja cara tinha vontade de socar mais do que qualquer outra coisa. Desculpe, não podemos ficar, Dan. Temos nosso final feliz para viver. E tomou tia nos braços. Pronta, meu amor. Tia passou o dedo pelo maxilar dele. Eu sou sua, milord. Epílogo. Véspera de Natal. Tia se aconchegou junto a Gavin e passou os dedos preguiçosamente pelo abdômen musculoso dele. As luzes da árvore de Natal iluminavam seus corpos, com um tom suave e amarelado. No andar de cima, as meninas estavam dormindo, sonhando com doces e novos jogos do Nintendo. No andar de baixo, mamãe e papai tinham renovado seus votos várias vezes. A voz de Gavin estava cansada, enquanto ele lia. Os dois liam todas as noites desde Atlanta, só que um livro diferente. Irene, espere. Bennett correu atrás da esposa. As pessoas da alta sociedade saltaram exclamações surpresas e assistiram à cena com olhos arregalados. Todos que sempre estiveram tão ansiosos para isolá-la, agora não conseguiram se afastar do drama que se desenrolava em sua frente. Bennett atravessou o salão de baile e Irene se virou. Milord, não faça isso. Não faça o quê? Admitir para o mundo todo que a amo? Mais exclamações de surpresa acompanharam as palavras dele. Bennett foi até ela e enlaçou a sua cintura. Gavin parou. Ele deveria beijá-la ou pedir permissão. Tia grunhiu pensativa. A essa altura, acho que um ataque sorrateiro é bom. Esse é o momento grandioso dele. É a melhor parte. Gavin deu um beijo na ponta do nariz dela. Concordo. E enlaçou sua cintura. Vim pedir minha esposa em casamento. E a beijou, na frente de todos. As fofocas não demoraram a começar. As jovens ficaram encantadas. Irene se desequilibrou e se apoiou nele. Eu te amo, sussurrou Bennett, a boca colada dela.
Eu me casei com você por amor. Você me mudou como homem. Você me tornou um homem melhor. Gavin olhou para a tia. Eu me identifiquei com essa parte. Tia ergueu o rosto e o beijou. Deixou os lábios se demorarem nos dele, mordiscando a carne enquanto suas mãos percorriam a parte inferior do corpo de Gavin. Ele sorriu. Já acabamos de ler? Gavin largou o livro e rolou com ela no chão. Tia passou as pernas na cintura dele e o beijou com o máximo de emoção que conseguiu. Estavam ficando bons nas conversas. Gavin grudou a boca na dela e as coisas foram de 0 a orgásmicas. Tia sentiu o desejo crescer dentro de si. O desejo, a vontade e as emoções de menina que a fizeram tremer nos braços dele. Eu não me canso de você, disse Gavin, a voz rouca, os dedos abrindo os botões da camisa de beisebol que ela usava. Era nova, a outra tinha rasgado. Ele abriu a camisa, expondo seus seios, e levou um mamilo à boca, depois o outro. Tia enfiou a mão entre os dois, libertando a ereção de Gavin dos shorts. Em seguida, Deus, estava dentro dela. Eu também não me canso de você. Gavin praguejou em completa referência. Ele a abriu, ele a preencheu, ele a amou. Fale comigo, sussurrou ela. Me diga o que quer. Gavin rolou de novo até ela estar em cima. Quero que você monte em mim, disse gruindo. Tia subiu e desceu, rebolou os quadris para levá-lo mais longe a cada movimento. Os dois respiraram um o outro, boca sobre boca, quadris se inclinando e se movendo como se fossem um só corpo. Quero que você tenha prazer, disse ele. Tia se inclinou até os mamilos roçarem nos pelos ásperos do peito dele. Eu quero que você me ame para sempre, tia. O orgasmo veio de repente, como acontecia com frequência agora, como se dentro dela existisse um poço fundo de confiança que só Gavin conseguia alcançar. Eu te amo, disse ele, segurando-a junto ao corpo, enquanto ela se perdia em ondas de prazer. Eu te amo, respondeu ela, se movendo de novo, subindo e descendo, até Gavin tremer em um movimento fundo para cima, o nome dela como uma oração em seus lábios. Tia caiu sobre seu peitoral, o rosto enterrado na curva do pescoço. Gavin a segurou lá, os dedos enfiados no cabelo dela. Como você acha que vai acabar? Acho que Bennett e Irene vão conquistar-se felizes para sempre, sussurrou ela. Eu também acho. Gavin beijou o cabelo dela. E acho que nós também conquistamos. Tia sentiu a garganta arder. Quase tinham perdido tudo. Quase tinham perdido um ao outro. Ela se apoiou no cotovelo para encará-lo. Sabe o que eu acho? Diga. Gosto mais do nosso final feliz. Demorou muito para que fossem dormir. Fim.